Os Estados Unidos anunciaram a retirada das tarifas de 40% sobre café, carne bovina, cacau, açaí e alguns outros produtos brasileiros. A medida, segundo a Casa Branca, é resultado direto das negociações entre Trump e Lula e já vale para itens que entrarem no país ou que entraram no país desde 13 de novembro. Enquanto isso, indústrias como a de pescados, que exporta cerca de 300 milhões de dólares por ano aos Estados Unidos, essa indústria ficou de fora e reagiu, lógico, com frustração, né? O presidente americano prometeu, o Eduardo Costa, uma grande notícia nesta sexta-feira. No entanto, Trump não deixou claro se essa grande notícia se refere ao Brasil. Mas há uma expectativa que ele fale mais uma coisa nessa sexta-feira que envolva o tal tarifaço, que agora, né, de verdade virou tarifinho. De qualquer forma, eu vou falar sobre o fato concreto de ontem. Veja que ele tirou as taxas de café, laranja e carne. Por quê? Da mesma forma que o tarifaço não foi uma homenagem a Bolsonaro, né, como quiseram alguns entender, agora a retirada não é a química com o Lula. Não é. Ele está preocupado com a inflação americana, é com o país dele. Aliás, Júnior, hoje eu estava pensando nisso. Tem algumas frases que entram na cabeça da gente e grudam para sempre, né? Por exemplo, Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. Quanta verdade tem nessa frase? O Riobaldo Vaqueiro lá falando no Grande Sertão Veredas, que a vida que é da gente é coragem. E lá em 1992, se não me engano, nos anos 90, durante a campanha do Bill Clinton, o James Carville, que é um estrategista que trabalha para o Partido Democrata, em uma reunião ele falou isso. É a economia, estúpido. Ô Júnior, os políticos fingem que mandam. Eles obedecem ordens das empresas transnacionais, dos grandes donos do dinheiro, que por sua vez se preocupam com a economia. E no caso dos políticos tem um agravante, né, Júnior? A pior dor é aquela que tem nas duas bocas. A de cima, que é por onde o alimento entra, e a do estômago. A boca do estômago, onde dói, quando está tudo muito caro. Então, sabe, em outras palavras, os Estados Unidos da América continuam uma grande nação, com muitas virtudes e com um egoísmo incomparável. E aí, Travasso, agora parece que essa questão do tarifaço está sendo resolvida. Não, eu fico muito feliz com isso. Acho que é importante a gente resolver. Volto a dizer, o governo brasileiro, isso começou no dia 30/7, o governo brasileiro demorou a dar uma resposta, a entrar no jogo para negociação. Eu queria saber qual o prejuízo, se a gente for calcular aí, do dia 30/7 até agora, em função desse tarifaço. Lembrando que o Eduardo toca num ponto, essa pressão interna, e a gente conversava isso nos bastidores, essa pressão interna nos Estados Unidos, né, pode ter feito com que o presidente Trump seja o principal motivo para ele voltar atrás. Agora, eu queria entender um pouco mais dessa mesa de negociação. Como é que foi isso? Nós vamos negociar. O que está em jogo? O que apareceu nessa mesa que a gente ainda não sabe? Ele simplesmente voltou atrás em função da pressão da inflação. E qual foi a contrapartida do governo brasileiro? Foi só no papo que a gente conseguiu fazer isso? Então, vamos aguardar essa sexta-feira, esse pronunciamento e o avançar dos dias, né? Quem sabe a gente não vai descobrir algo mais lá na frente. Agora, lembrando que a lei Magnitsky, em cima do Alexandre de Moraes e outras autoridades, ainda está valendo. E agora o Brasil, Bortoleto, pelo menos são as manchetes, as notícias que chegam de Brasília, é que agora a negociação é em torno disso, para ver se revoga essas sanções. Bom, dois assuntos completamente diferentes, estão conectados só pela linha do tempo, né? Economia, essas restrições às autoridades é um ato, segundo a visão dos Estados Unidos, democráticos, ou da visão brasileira, políticos. Então, isso é outro assunto. Eu não quero deixar de comentar aqui que realmente é um avanço e há que se comemorar o fato desse recuo. Toda e qualquer análise em cima do prejuízo causado, ela vai encontrar números grandiosos, mas perdurar seria realmente desastroso. Nós íamos ter que realocar todos o nosso esforço comercial para poder dar vazão às nossas produções em outros lugares, porque seria praticamente impossível continuar exportando para os Estados Unidos na pujança que hoje a gente faz. Mas, então, nesse ponto, é um avanço sim, embora a gente não tenha exatamente qual é a contrapartida para pagamento disso aqui. Sobre revogar as sanções, eu sinceramente acho que perdura e vai ser uma situação mais elástica. Eu acho que não está entrando na mesma mesa de conversa, essa mesa é outra.
Edilene Lopes, eu vou falar uma coisa que acho que vai doer no ouvido de muita gente, mas o Lula venceu, né? Pelo menos até o momento, Júnior Moreira, o resultado é positivo para o presidente Lula, porque o governo tem dito que é fruto das negociações, e não apenas o governo brasileiro, mas o próprio Donald Trump citou nominalmente o presidente Lula ontem, o que elevou a possibilidade, pelo menos do reconhecimento público, de que a negociação brasileira tem funcionado. E vamos lembrar, e os meninos já disseram isso daqui, não é só uma medida que tem a ver com negociação política, tem a ver com pressão econômica nos Estados Unidos. Carne brasileira, café brasileiro, laranja para suco de laranja, são produtos muito importantes para os americanos e eles têm uma dependência do mercado brasileiro. Então, Donald Trump também sofre pressão interna nos Estados Unidos para que essas medidas sejam tomadas. Isso está provado pelo fato de a lista ser gradativa e priorizar justamente os produtos que prejudicam os Estados Unidos. Em relação a esse anúncio que Donald Trump pode fazer hoje, e ele disse isso de uma forma muito peculiar, entrou na sala de imprensa, o que é bem raro, já à noite, quando tinham apenas 2 jornalistas e um deles, uma jornalista da CNN Brasil, que faz cobertura de Washington, e diz que tem uma grande notícia para hoje. Qual que é a expectativa em relação a essa notícia? A base de Lula e o setor produtivo brasileiro espera que seja mais uma notícia em relação ao tarifaço. Agora, a base do ex-presidente Jair Bolsonaro aguarda que seja uma notícia favorável a ele, como a extensão de punições da Lei Magnitsky a ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, há essas 2 expectativas. Mas até o momento, enquanto o anúncio de Trump não foi feito, é uma vitória para o presidente Lula e, a princípio, uma dificuldade para a base do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma derrota, já que logo depois que iniciaram as negociações não houve nenhum agravamento de punição para ministros do STF, o que é muito aguardado pela base do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, neste momento, Lula ganhando e Bolsonaro perdendo. E aí eu lembrei aqui do Joesley, que a gente nem falou, né? Que tem aí a aproximação dele, né? Fazendo uma espécie de meio de campo entre Trump, Lula, ele que é o gigante da carne. É o cara do dinheiro que o Eduardo falou. E é o cara do dinheiro antes, e é o cara de todos aqueles escândalos lá atrás. Então, assim, vamos esperar o tempo, né, gente? Para ver o que lá na frente pode aparecer. Mas, enfim, que bom que o tarifaço virou tarifinho. Ô, Edilene Lopes, rapidamente, eu tenho um minutinho, mas acho que a gente não pode deixar de falar. Isso é o fim da COP hoje, ontem aquele incêndio todo, um caos danado, as negociações ainda não chegaram em um consenso, a expectativa é que cheguem lá num denominador comum? Sim, Júnior, há possibilidade de extensão da COP30 até domingo ainda, isso porque ontem houve uma interrupção por causa do incêndio. É comum que as COPs terminem depois do dia, não em função de eventos como esse que aconteceu, que tem a ver com fogo num dos instantes, mas porque as negociações ficam agarradas. Em Baku, por exemplo, demorou mais de uma semana para que o resultado final saísse. Então, há possibilidade de extensão desse prazo, deve-se chegar a um acordo, não se sabe se o ideal ou o que o Brasil imagina que é o país anfitrião. E em relação ao acesso à COP, embora ele tenha sido retomado hoje na Blue Zone, que é a área azul, a Polícia Federal está acompanhando as pessoas que saíram correndo ontem e deixaram seus pertences, os pavilhões dos países, porque cada país tem um pavilhão mostrando seus produtos, fazendo palestras. Os pavilhões estão fechados e pode ser que não reabram mais em função desse problema de estrutura, desse curto-circuito que teve ontem, Júnior. Tá dando tudo certinho em Belém, né? Pegou fogo a COP, cara, pelo amor de Deus. Posto final, nossa conversa redação, TV Eduardo Costa, William Travassos, Leonardo Bortoleto e Edilene Lopes.